Boa noite, pessoal. Nós estamos no nosso penúltimo dia de live temática, agradecendo à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, agradecendo ao Grupo Que Ciência, que é um grupo de pesquisa em ensino e extensão em Química, agradecendo à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. Para quem vem acompanhando essa jornada de lives temáticas, eu sempre gosto de dizer no início de cada live que o nosso objetivo em realizar essa jornada de diferentes temas, de pesquisas de professores de dentro da nossa universidade e de universidades de fora também, é com o objetivo único de popularizar o conhecimento científico, aproximar ele da sociedade. Então, nós trabalhamos com isso também, com divulgação científica, de mostrar que as pesquisas que são realizadas dentro de nossa universidade, dentro das mais diversas áreas, elas são realmente importantes, elas precisam acontecer. Hoje nós vamos conversar com o professor Amaro Braga. Eu vou ler o currículo do professor e logo em seguida vou convidá-lo a estar conosco para conversar um pouco mais sobre o trabalho dele de maneira informal e descontraída. Então é importante que vocês participem, que vocês façam perguntas. Todas as perguntas são importantes, nós temos um carinho muito grande de tentar responder todas as perguntas. Então sintam-se bem à vontade de participar. O professor Amaro Xavier Braga, ele é produtor cultural e quadrinista, possui 8 álbuns em quadrinhos publicados, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em História das Artes e das Religiões, especialistas em Artes Visuais, especialista em Gestão de Educação à Distância. Mestre em Antropologia Social pela UFAL, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje ele é professor efetivo do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. Vamos convidar o professor Amaro para estar conosco. Olá. Olá. Tudo bom, professor? Tudo bem. Boa noite. Como está aí nesse período de quarentena? Trabalhando mais do que o normal, por incrível que pareça. É verdade. Eu tenho que dizer que isso é verdade mesmo. Professor, eu gostaria de agradecer, porque você aceitou o nosso convite, está conosco para conversar, compartilhar conhecimento. Então, no Que Ciência, a UFAL, o Instituto de Química, fica muito grato em você ter aceito estar conosco. Legal. Eu que agradeço o convite e a lembrança, né? Até porque nossos departamentos estão até distantes fisicamente na universidade. Mas agora nós estamos nos juntando. Professor, eu fiz a leitura do seu currículo, eu li de maneira formal, né? Mas eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o professor Amaro, a trajetória, né? Quem é ele dentro da universidade, o trabalho que ele realiza. Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre você. Eita, olha, eu sou uma pessoa curiosa, né? Essa curiosidade é que me faz estar sempre tentando fazer novos cursos, aprimorar, né? Pensar em novas estratégias para melhorar as atividades que eu já faço. Então, eu sou daqueles que adora estudar, né? E isso foi que me levou para a academia, justamente. Eu transformei um objeto de entretenimento, uma coisa que eu consumia como um leitor comum, em um objeto de pesquisa, e eu vi que para fazer isso eu precisava de subsídios, e a academia que deu esses subsídios, né? Fui estudando, fui fazendo novos cursos, vendo as múltiplas facetas que esse tipo de linguagem pode proporcionar e analisando sobre diversos aspectos. Pela leitura resumida que você fez da minha trajetória aí, você viu, eu estou em arte, estou em ciências sociais, É né, estou verdade. estudando comunicação, então, e tudo isso tentando ver como esse produto interage com essas múltiplas áreas do saber e como cada uma delas pode ajudar a gente a compreender o que é esta coisa e como ela é importante para a sociedade, né? Então, eu acho que essa minha diversidade de formação, né, sociologia, antropologia e arte, mostra muito essa minha preocupação em tentar entender problemas, né, sobre diversas facetas, né, entre elas a educação. Ô, professor, me diga uma coisa. Qual foi o momento que o senhor parou e pensou assim, vou trabalhar com quadrinhos? Eita, isso tá lá, tá desde do momento em que os quadrinhos começaram realmente a ocupar o tempo, né? Eu era um leitor aficionado, um colecionador. E isso, lá na década de 90, isso me levou, por exemplo, a formar uma ONG que trabalhava com quadrinhos, que produzia Interessante. quadrinhos, que divulgava os quadrinhos.
Eu também atuei o Diário de Pernambuco, em Recife, tinha um suplemento cultural feito por jovens, com materiais para jovens, e eu atuei muito nesse suplemento, escrevendo sobre quadrinhos, desenho animado, né, literatura infanto-juvenil. E para escrever sobre isso, eu precisava estudar. E foi isso, quer dizer assim, eu preciso de uma leitura mais densa, de ir atrás de autores que me dessem subsídios para poder falar com propriedade daquilo que eu estava me propondo, né, a explicar. Foi o que me levou, por exemplo, para a universidade, para fazer as graduações em ciências sociais, né, e toda essa trajetória de pesquisa aí focada em histórias em quadrinhos. Muito bom. Professor, assim, o pessoal gostou muito do tema quando a gente expôs logo que seria quadrinhos, história em quadrinhos na educação, porque justamente os professores eles têm esse desafio, né? Eles sempre estão pensando em criar, em inovar, em atrair a atenção dos alunos, porque às vezes acho que os alunos precisam de uma motivação. Às vezes a linguagem do professor é diferente da linguagem do aluno. Muitas vezes o professor se sente em um universo paralelo, totalmente diferente. Os quadrinhos, eles podem ajudar esse diálogo entre professor e aluno com conteúdo? Sim, completamente, né? Eu acho que é a trajetória de todo e qualquer profissional docente hoje. Ele precisa entender quem é o público, o alvo dele, e precisa falar a língua que eles falam e realmente você encontrar subsídios que garantam você acessar esse público, né? Acho que quando um professor prepara uma aula, ele prepara conteúdos para uma aula, além da formação dele, ele precisa entender como deixar aqueles conteúdos minimamente atrativos, como despertar o interesse daquela plateia, né? Porque isso é meio caminho andado para o processo de aprendizagem. E hoje, objetos de entretenimento de forma geral, pense em cinema, novelas, desenhos animados, literatura, né? Esses produtos que nós consumimos já um fluxo interno nosso. Nós buscamos consumir essas coisas. Um professor, quando ele pega esses instrumentos e transforma isso em instrumentos de aprendizagem, ou seja, ele usa isso como recursos didáticos, ele está meio caminho andado de fazer com que aquele público-alvo dele compreenda essas dimensões, entenda aqueles conteúdos. Porque ele vincula já o saber àquilo que agrada o público. Então é meio caminho andado para poder fazer isso. E as histórias em quadrinhos, elas têm essa potencialidade de entretenimento criativo. Elas interessam. Quem lê quadrinhos, quem gosta de quadrinhos, se encanta com esse universo criativo. Então, se você usa esse material para trabalhar os conteúdos que você quer, e spoiler, né? Quaisquer conteúdos que a gente possa imaginar, dos mais densos aos mais abstratos, você consegue trabalhar eles com alguma história em quadrinhos qualquer. A grande dificuldade que os professores enfrentam é que ele não pode trabalhar com um recurso didático que ele não conhece. Então, a dificuldade muitas vezes que ele vai encontrar é que ele não lê quadrinho, ele não sabe o que é quadrinho, e aí isso realmente limita as possibilidades dele utilizar uma história em quadrinhos dentro da sala de aula. Ô, professor, a história em quadrinho, o quadrinho em si, ele é um recurso didático, né? Como você falou. Existem diversos tipos de recursos didáticos. Os quadrinhos, eles se enquadram em que tipo de definição, de classificação de recurso didático? Existe uma Eles podem classificação para ele? Um recurso didático é todo e qualquer material, instrumento, né, que facilite essa atividade de construção dos conteúdos e exposição dos conteúdos do professor em sala de aula, né? Então, os quadrinhos podem se tornar recursos didáticos, né? Eles são recursos didáticos. Esse universo que nós falamos de história em quadrinhos, essa linguagem dos quadrinhos é muito dinâmica. Você tem materiais que são digitais, você tem as revistas propriamente ditas, impressas, né? Então, assim, do ponto de vista técnico, você tem recursos didáticos aí que podem ser analógicos, né, cibernéticos, artísticos, porque quando eu produzo uma história em quadrinhos em sala de aula, por exemplo, não é a mesma coisa de eu utilizar um quadrinho publicado em banca e na livraria. Né? Não é a mesma coisa, por exemplo, também de eu simplesmente pegar aquilo que os alunos estão lendo e fazer uma leitura crítica daquilo. Então, você tem aí 3 instâncias de recursos didáticos diferentes, utilizando ele do ponto de vista artístico, utilizando ele do ponto de vista analógico, da matéria, de levar ele para a sala de aula, de materializar ele, e até, por exemplo, também utilizar ele de forma cibernética, né? De leitura digital, através de blogs, sites, os perfis de desenhistas que publicam material, enfim.
né? Então, assim, a aplicação disso é bem diversificada e ampla. Depende muito do tipo de segmento propriamente que você vai utilizar em sala de aula, que você pretende utilizar, né? E as possibilidades são inúmeras, né? Basta realmente, é isso, o professor saber que pode fazer isso, né? E até tem, vamos dizer assim, uma leve abertura sobre as possibilidades de utilização disso, produção desse material, uma leitura crítica desse material, né? Ou até a circulação desse material em sala de aula. Professor, antes de a gente prosseguir, o pessoal está perguntando se tem como aumentar o volume do seu microfone. E eu sei como fazer isso. Eu acho que talvez se chegar mais perto aqui, né? Melhorou, pessoal? Vê Deu se um melhorou. aí. Ficou melhor o áudio do professor? O pessoal vai falar, e se ficou, eles vão O falar. microfone está aqui embaixo, aí eu tô É. levantando ele para... Ô, professor, quando a gente pensa em histórias em quadrinhos, a gente geralmente pensa em desenho, né? Às vezes o professor pensa assim, eu vou trabalhar com história em quadrinho na minha aula, na minha sala de aula. Ele geralmente pensa em desenhar. Mas é só o manual que existe? Você falou alguns exemplos que não são só manuais, né? Exato, Existem exemplos de como o professor pode trabalhar isso em sala de aula, e o professor pode levar pronto, o professor pode fazer em sala de aula. Você tem algum relato, uma experiência assim para contar para a gente? Então, vamos lá. Essas utilizações de HQs, elas são muito variadas, né? Então, primeiro, quadrinho não é só desenho, né? Quadrinho você tem diversos elementos que estão ali presentes e o desenho é só um deles. Tanto uma das coisas que eu explico bastante você não precisa nem saber desenhar para fazer quadrinho, né? Tanto é que hoje você tem softwares que ajudam qualquer pessoa a fazer quadrinho. É Você verdade. precisa realmente aprender a pensar em narrativas através de imagens e isso é que ele ajuda a fazer quadrinho. Não é para saber desenhar. Saber desenhar é um plus, né? É um extra. Então, assim, eu posso produzir quadrinhos na sala de aula, numa turma, por exemplo, entre pessoas que ninguém sabe desenhar. Porque é justamente o fato de eu utilizar imagens, de eu tentar construir uma narrativa através de sequências e que isso tenha uma relação de sentido, que traga um conteúdo, né, e haja vamos dizer assim, um processo de entendimento de determinados fatores ali naquela história, naquela situação, através de um processo comunicacional entre imagem e relações de sentido. Então, eu não preciso saber desenhar para isso. Eu posso... Tem exercícios básicos em aulas quando a gente faz aula de curso de quadrinhos para as pessoas, de, por exemplo, pegar um quadrinho qualquer, cortar todos os balões e cortar todos os quadros e pedir para cada pessoa remontar esses quadros. E elas vão fazer isso de forma diferente e vão criar uma história completamente distinta da original, por exemplo. Né? E esse é um elemento importante porque é a matriz estética da produção de uma história em quadrinhos. A justaposição de imagens em uma sequência deliberada que cria uma narrativa. E essa narrativa é que nos é importante, porque ela vai ter algum tipo de conteúdo por detrás. Seja através das imagens, seja através de sentido que essas histórias têm. Então, além de produzir um material específico para a sala de aula, o professor ele também pode produzir um quadrinho à parte que ele venha utilizar em sala de aula. Né? E isso ele não precisa fazer com os alunos, ele pode fazer com uma equipe. É como você preparar um manual para utilizar na sua disciplina, como você preparar algum tipo de conteúdo específico onde você vai utilizar em suas aulas. E quem preparou o conteúdo, em parte, foi você. Mas você usa outros profissionais, como uma editora de um livro, um designer, né, o revisor de texto, ou seja, são equipes que vão lhe ajudar a produzir o material que você vai utilizar em sala de aula, o que você mesmo está fazendo. A mesma coisa acontece com história em quadrinhos. Você pode entrar em contato com desenhistas, entrar em contato com roteiristas e pensar num conteúdo que seja adequado para o tipo de ação que você quer fazer em sala de aula. Então você, o professor, ser o próprio agente produtor desse material. E aí a história em quadrinhos aí é um veículo. Ela passa a ser um veículo onde o professor se comunica com sua audiência através desse material. Né? Ou você também pode pegar materiais já prontos. Uma dica que eu dou que é muito boa dependendo do seu público, né? Eu acho que essas instruções elas valem para quaisquer níveis de aprendizado, do ensino infantil até o ensino superior e a pós-graduação, inclusive, né? Você saber o que é que eles já leem, o que é que eles estão lendo. E aí, o professor pegar esses materiais que essas pessoas estão lendo e daí conseguir extrair informações, visões críticas, percepções analíticas sobre esse material.
E você consegue encontrar. É um exercício de pesquisa, é um exercício de investigação. Você tem que ler o material e ver o que você consegue extrair daí. Professores de português são muito fáceis, porque basicamente 90% do material gráfico que você encontra tem produção textual, e essa produção textual pode ser alvo de uma análise, né, sobre a qualidade do texto, sobre os recursos estilísticos que a pessoa utilizou para construir. Isso é fácil. Os outros professores, às vezes, têm um pouco mais de dificuldade. Professores de história, por exemplo, o quadrinho tem que ser específico de história para poder ele aproveitar o conteúdo. Não necessariamente, né? Os professores das ciências naturais também acham que precisa de um quadrinho muito específico, quase uma cartilha científica para poder fazer isso. Sim, tem materiais específicos, mas você consegue extrair informações de conteúdos de pequenos fragmentos desse material. É como utilizar um filme numa sala de aula ou até uma tese de doutorado durante uma aula. A gente não usa o material todo. Né? A gente vai lá, a gente faz um trabalho de investigação, identifica pequenos trechos que são importantes para poder de problematização, para poder fazer com que haja uma compreensão de determinados fatores que a gente quer explicar para os alunos, e a gente traz esse fragmento e passa para a leitura, por exemplo. Né? Uma leitura in loco ou uma leitura posterior, alguma coisa assim do tipo. A mesma coisa deve acontecer com os quadrinhos. Né? Então, eu posso pegar pequenos fragmentos de página, pequenas tiras, algumas charts, alguns cartoons, e passar isso como uma leitura crítica, às vezes para despertar uma problematização, uma discussão. Às vezes, você pode encontrar materiais que expliquem determinados conteúdos, especificamente, como também materiais que explicam de maneira errada. E isso ser o gatilho para a aula. Ou seja, o que é que ele errou naquela explicação? E aí pense, por exemplo, no âmbito da física, da química, da biologia, da geografia, né? Como determinados conteúdos podem ser retratados de forma equivocada, alguns conceitos serem mal compreendidos ou mal explicados, e isso é o objeto de reconstrução. E nesse processo de leitura crítica, onde o aluno lê, identifica o erro e diz o que é que está errado e como poderia ter sido feito de forma diferente, ocorre o processo de aprendizagem. Né? Mas para isso acontecer, o professor precisa ter acesso a esse material. Né? Então ele pode produzir material para utilizar em sala de aula, ele pode levar material já pronto para a sala de aula, ele pode pegar aquilo que os alunos estão lendo e tentar identificar e extrair materiais para ele trabalhar com determinados conteúdos em sala de aula. Né? Ou seja, as possibilidades são múltiplas. São múltiplas. Professor, eu queria aproveitar, porque você falou que o professor ele poderia pegar esses materiais e levar para a sala de aula. Existe alguma plataforma, alguma página, alguma indicação para o professor que decidiu que a partir de agora quer trabalhar com quadrinhos em sala de aula, mas ele não sabe como começar, porque ele não tem habilidade nenhuma, mas ele quer começar de alguma forma? Tem algum local ou sugestões que possa ajudar o professor a começar a trabalhar com quadrinhos? Você tem algumas plataformas online que hospedam quadrinhos, como fosse Netflix, né, de publicações dessa forma. Você tem muitas páginas feitas por fãs de quadrinhos que traduzem e publicam material que não chega, por exemplo, em língua portuguesa ou é publicado oficialmente no Brasil. O pessoal que curte mangá, por exemplo, tem muito isso, scans, né? Eles traduzem e disponibilizam versões digitais do material que é produzido em larga escala e não necessariamente chega até aqui. Os próprios autores têm páginas dos seus quadrinhos que eles publicam o seu material nos blogs, nas suas páginas de Facebook, né, no Instagram, e que você pode pegar. Boa parte do material realmente é publicado, mas você hoje encontra ele disponível online. É preciso pesquisar. Não há um grande portal de periódicos como a gente tem para a gente, né, de artigos para esse tipo de material, mas depende do segmento. Por exemplo, quadrinhos de super-heróis, você vai encontrar portais que você tem a Marvel, por exemplo, agora com a quarentena, a editora Marvel, né, famosa dos quadrinhos de super-heróis, disponibilizou dezenas de milhares de revistas para leitura online. Né? Você tem os mangás também com os grupos de fãs produzindo. Então, depende muito do segmento, do tipo de publicação, você vai encontrar em locais da internet. Mas encontra eles facilmente. Né? E se ele ficar perdido sem saber por onde ir, basta encontrar alguém que leia quadrinho. Encontrou alguém que leia quadrinho, pergunta, olha, como é que eu faço? Me indica aí uma página que você lê para poder consultar. Tá? É interessante isso, professor, porque às vezes até o próprio aluno pode ajudar o professor a trabalhar com quadrinhos
quadrinhos em sala de aula, né? Exatamente, essa é uma das dicas que eu dou de maneira muito significativa. Uma das primeiras coisas que o professor tem que fazer é identificar quais os alunos dele já têm acesso a esses materiais. E é a partir desse acesso que ele vai construir um conteúdo com muito mais eficácia. E, inclusive, você tem, por exemplo, você tem alunos de cursos específicos que, por serem produtores de quadrinhos ou por serem colecionadores e leitores de quadrinhos, terminam produzindo conteúdo específico, integrando sua área de formação à produção de quadrinhos. Então, você tem químicos, por exemplo, que fizeram não só um TCC mostrando como utilizar quadrinhos em sala de aula, né, o físico, a biologia, etc., mas também produziram materiais, ou seja, álbuns, revistas, tirinhas, né, personagens que estão associados a isso. Né? Os casos são inúmeros. Você tem uma menina em São Paulo, da UFSCar, Yumi, que ela fez um quadrinho chamado Sigma Pi, que é justamente de ensino de química. E é uma química que é aquela química que quebra com os estereótipos, né? Aquela química só de laboratório. Não, ela é vamos dizer assim, uma química do cotidiano. Ela mostra como o conhecimento da química e a capacidade de você utilizar a aplicabilidade desses conhecimentos estão no dia a dia. Né? E isso ela já tem uns cinco álbuns lançados. Né? Disponibiliza, inclusive, eles alguns na internet, no blog dela. Né? Então, são exemplos dessa forma. Tem a Daniele, que é professora hoje da Universidade da Bahia, que ela também é bióloga e ela trabalha com diversos procedimentos específicos da área dela, e onde ela utiliza muito fanzines, quadrinhos, com material didático em sala de aula, que ela mesma produz. Né? Ela mesma produz junto com os alunos através de oficinas de produção. Então, você tem exemplo desse porte. Os professores precisam aprender a utilizar os conhecimentos que os alunos já têm. Eles são mediadores desse processo. Né? Tanto essa figura do o professor lá em cima e o aluno lá embaixo, ela tem que ser quebrada hoje. Né? Os alunos são mediadores do processo de aprendizagem. Eles são corresponsáveis, junto com a gente, né? Do processo de ensino e de aprendizagem. E se você... por isso que, assim, a história em quadrinhos e suas linguagens, elas não são objetos mágicos. Né? Se você pega um público que não lê quadrinho, vai dar muito trabalho você utilizar eles, apesar que ele pode vir a ser utilizado. O ideal realmente é que você identifique que tipo de recurso tem mais penetração naquele seu o mais público para poder adequado, utilizar né? ele. O mais adequado para o seu público, exatamente. Professor, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu vou baixar aqui. Ok. Deixa eu voltar para as primeiras, porque vai subindo aqui e a gente vai perdendo. Tem elogios, tem pessoas que disseram assim: estou usando HQ no ensino de matemática na minha dissertação do mestrado, amei o tema. Não tem o nome da pessoa, porque o pessoal coloca os nomes no Instagram, sem ser o nome mesmo. A gente tem aqui uma pergunta aqui. O senhor já considerou a possível influência do consumo de mangás por jovens em seu processo de educação escolar? É uma pergunta do Aleilson. Sim, bastante. Tanto é que isso foi um dos meus temas de investigação, né? Foi justamente esse papel que o mangá tinha hoje. Isso eu comecei a investigar lá em 2000, nos anos 2000, e hoje você vê como a cultura pop japonesa é extremamente impactante na nossa sociedade. Né? Eventos de cultura pop que acontecem praticamente a cada 2 meses, reunindo centenas de milhares de pessoas, a produção de cosplays, né? Toda a produção de desenho animado e de mangá nas bancas, influenciando inclusive a produção dos quadrinistas, desenhistas brasileiros, que eles mudam seu traço para poder se adequar a esse material. Os casos, por exemplo, a Mônica, né? Mônica jovem, que virou mangá, e esses processos de adaptação. Então, você tem bastante esse tipo de influência. E isso que é um elemento importante para se destacar. Dizer assim, por que estudar quadrinhos dentro da universidade? Porque isso tem interesse acadêmico. Né? Você vê que é um tipo de linguagem que
impacta sobremaneira a sociedade. Ela não só movimenta a economia, como ela modifica, inclusive, os nossos padrões de entretenimento. O cinema foi, nesses últimos 20 anos, você viu como o cinema desse mainstream norte-americano foi completamente modificado pela linguagem dos quadrinhos, né? E, inclusive, os críticos de cinema até reclamam disso, porque a maneira de fazer cinema hoje se modificou devido aos blockbusters estadunidenses com a linguagem dos super-heróis. Né? E aí, quando você vai para a cultura pop japonesa, isso também está lá, está específico. A quantidade de gente que envolve, de relações de negócios, de comércio, da economia, as pessoas. E você fica aficionado para esse material, você aprende a língua, você aprende a culinária, você incorpora diversos elementos culturais que não são originários nossos, e isso começa a mesclar com aqueles que você produz, e aí você tem já uma cultura híbrida que vai se desenvolvendo. Então, isso é altamente impactante. Então, para entender realmente essas dimensões, a gente precisa pesquisar cada um desses produtos, saber quais são as suas características, saber por que eles têm essa aparência, e principalmente porque eles encantam a população. Né? Então, isso é extremamente importante. Tinha a pergunta do Rafael Mussato. Ele gostaria de saber um referencial para fazer análise de conteúdo dos HQs. Se o senhor tem algum para Referencial indicar. bibliográfico. Aí uma outra coisa que a gente discute muito, como história em quadrinhos é uma área interdisciplinar, né, você não tem ela como campo do saber dentro da universidade, então eu posso estudar quadrinho dentro de história, eu posso estudar quadrinho em ciências sociais, eu posso estudar quadrinhos em arte, em comunicação, em educação, né? Uma coisa que precisa o pesquisador que resolve estudar quadrinho dentro da universidade, ele precisa entender ele precisa se apegar às características e especificações metodológicas do campo onde ele está. Né? Então, se eu estou fazendo um trabalho em história, eu preciso pegar as metodologias de história para estudar quadrinho. Se eu estou fazendo um trabalho sobre ensino de física, de química, eu preciso pegar as metodologias que são utilizadas nessa área, porque é isso que vai validar muitas vezes a pesquisa. Porque esse campo que a gente chama hoje de história em quadrinhos, ou estudos sobre quadrinhos, é muito interdisciplinar. Então, nós não temos uma epistemologia formada. Então, não há uma metodologia única. Há aquela que se adequa ao tipo de pesquisa que você está fazendo. Então, é aquela velha história. Ele precisa fazer o levantamento de trabalhos semelhantes, né, que fizeram isso, que tipo de metodologia eles utilizaram, né? Mas basicamente vai depender muito do campo onde ele está, que vai especificar o que pode e o que não pode ser feito. Né? Isso mesmo. Enquanto bibliografia de referência. Esse comentário que ele fez, ele encaixa um comentário da Daiane Pires, que ela fala: o problema que encontro na minha pesquisa é a questão de referenciais renomados que abordem essa temática. Haja vista que ainda é um recurso didático pouco abordado e estudado. Só em falar em material para estudo, o professor tem um trabalho que eu gostaria de falar para vocês, que é Linguagem dos Quadrinhos enquanto recurso didático nas aulas de Sociologia. Né? Lógico que a gente pode pegar o material e usar não só para aula de sociologia, mas usar também como um suporte para outras disciplinas, né? Esse material ele está disponível no link da bio do Instagram do Que Ciência, né? O professor disponibilizou, a gente disponibilizou para vocês. O Aleilson, ele fala o seguinte também, professor: já fiz desenho à mão, pintei com lápis de cor e digitalizei para trabalhar na escola. Isso é um comportamento comum, né? Quando a gente quer, às vezes, trabalhar com quadrinhos em sala de aula. Exatamente, de utilizar você mesmo ser o seu próprio produtor, né? Eu também fiz isso da mesma forma, né? Eu fiz isso, inclusive, na universidade, né? Eu passei 7 anos trabalhando na universidade particular e dava uma disciplina chamada Cultura Brasileira, e muitas vezes eu precisava de aquelas aulas curtas que você tem, precisa explicar um monte de coisa para os alunos, e resolvi substituir alguns fragmentos de teses de doutorado falando sobre formação étnica do Brasil com materiais quadrinizados, né? Porque isso fazia com que o rendimento dos alunos fosse bem melhor. Eles se interessavam mais em ler o material e conseguiam, por exemplo, responder as questões de prova de maneira mais eficiente. Né? Então, é a necessidade que o professor tem muitas vezes. Ele precisa preparar o material. Do mesmo jeito que eu preparo um PowerPoint, do mesmo jeito que eu preparo, sei lá, eu vou assistir um filme, uma série, fragmento lá, faço uma decupagem de cenas para poder exibir em sala de aula. Né? A mesma coisa vai acontecer com quadrinhos. E, eventualmente, você pode preparar isso.
né? Como eu já mencionei antes, você tem hoje vários softwares gratuitos e disponíveis online que você pode, sem saber desenhar, você pode produzir tirinhas, chás de cartoons, páginas e inserir o conteúdo que você precisa para levar para a sala de aula, né? Então, isso é principalmente nesses campos que, vamos dizer assim, teoricamente, num primeiro momento, parecem ser mais áridos para receber esse tipo de material tão diversificado e artístico, né? Como o ensino das ciências naturais, né? Física, química. Apesar que você encontra materiais já específicos produzidos sobre isso. Eu separei até alguns que eu tenho em casa aqui. A câmera está invertida, mas dá para vocês verem, ó. Que é ensino de física com mangá, tá vendo? Ó? Muito Ensino bom. de banco de dados, estatística, biologia molecular. Nossa, E gente. assim, isso são materiais produzidos especificamente para trabalhar esses conteúdos. Mas esses mesmos conteúdos você encontra no mangá que está na banca. Tá lá, sabe? Alguns conteúdos são mais fáceis de se encontrar, como história, geografia, as próprias questões que eu trabalho de sociologia e de antropologia, mas questões outras, no universo super-heróis, por exemplo, o povo aprende química, física e biologia sem saber que está aprendendo. Né? Você pega alguém que leu muito quadrinho de super-herói, ele vai entender, ele vai lhe explicar o que é antimatéria, ele vai explicar o que é átomo, ele vai explicar o que ele Um vai explicar o que ácido. é neutrino. É. Exato. E isso ele vai explicar, sabe como? Através das histórias dos personagens. Uma coisa que os quadrinhos super-heróis dos Estados Unidos fizeram bem interessante é que, por exemplo, o Stan Lee, que é aquele grande editor famoso lá da Marvel, uma coisa que ele fazia lá na década de 60 é que ele ia para as universidades, fazia reuniões com os alunos, fazia estudos de caso, aplicava questionário para esses alunos, perguntando assim, o que é que você está lendo agora? O que é que lhe chama a atenção? O que é que lhe desperta o interesse? Obviamente, ele fazia isso com universitários, desses mais diversos cursos. As respostas desses universitários ele levava para a edição e mandava os roteiristas criarem histórias com aqueles conteúdos. É por isso que a gente tem diversos personagens com raio gama, raio X, com mutação, né, Muito com bom. gravidade, com controle de não sei o quê, com radiação. E as pessoas vão aprendendo esses termos, vão aprendendo as relações que acontecem entre essas substâncias, sem nem saber que estão aprendendo. Né? Quando elas chegam depois numa situação de processo de aprendizagem, aí elas conseguem mapear tipo, até que ponto aquilo que ela aprendeu estava completamente certo ou não, ou que variações ocorreram, mas ela já tem um pré-conhecimento que adveio da leitura desses materiais. Até porque também, muitas vezes, esses próprios produtores, desenhistas e roteiristas, são profissionais dessa área, né? São formados nesse campo e inserem esse conteúdo que eles têm dentro do material. Professor, a gente pode considerar que existe um impacto na educação, trabalhar com histórias em quadrinhos, trabalhar com isso? Bastante. Hoje você tem diversos estudos, tanto independentes, feitos por pesquisadores isolados, como também por agências de pesquisa, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação, faz alguns levantamentos sobre qualidade do ensino, sobre nível de aprendizagem, e dentro desde 2000, que a gente tem índices onde eles avaliam, por exemplo, capacidade, tipos de leitura e tipo de consumo de material e como isso afeta o processo de aprendizagem. E eles colocam os quadrinhos lá. E os índices estatísticos mostram de maneira muito clara alunos que leem quadrinhos têm desempenho melhor do que aqueles que não leem. Da mesma forma, professores que leem quadrinho têm alunos que têm desempenho melhor do que aqueles professores que não leem. Então, isso não são coisas que a gente tira do imaginário, não. São índices, são taxas, são números que saem dessas pesquisas e que mostram a eficácia da utilização de um determinado recurso e como ele melhora a produção de determinado setor. Né? Então, hoje você tem não só diversos estudos aí no campo da pós-graduação, né, de dissertações e teses, mas também essas pesquisas de políticas públicas que veem o uso desse material. Tanto é que depois isso se efetiva em políticas públicas reais, como, por exemplo, o Programa Nacional do Livro, na biblioteca, ele incorporou também, já há alguns anos, a compra obrigatória de quadrinhos, né, porque ele sabe que quando tem quadrinhos na biblioteca da escola, os professores têm a maior possibilidade de utilizá-lo e, utilizando, os alunos têm um melhor desempenho. Simples assim. Então, as pesquisas Simples realmente assim. indicam que a melhoria, há uma melhoria direta
do processo de aprendizagem, do rendimento dos alunos quando eles leem quadrinhos. E, novamente, eu reforço, isso não é só no ensino infantil, fundamental e médio, não. É também no ensino superior, né? E lembre-se que hoje nós temos um aluno de ensino superior que ele vem, às vezes, até com a mentalidade daquele aluno de ensino fundamental e médio. E, muitas vezes, o professor ele tem que se adequar a esse aluno. Ele tem que criar novas estratégias para que esse aluno não se perca. Ele não abandone a universidade, né? Que ele não tenha um péssimo rendimento, porque, querendo quer não, tudo isso é desperdício de dinheiro público. Professor, o senhor já trabalhou com RPG? Também, bastante, né? O pessoal que lê quadrinho, o pessoal que consome quadrinho, que produz quadrinhos, eles também estão enquadrados em um círculo que envolve uma diversidade de segmentos do que hoje a gente chama de cultura pop, né? Você tem grupos de RPG, você tem board games, jogos de tabuleiro, você tem consumo de desenho animado, você tem produção de cosplays, né? Então, é um universo que é compartilhado por esses segmentos. Então, é muito difícil alguém que gosta de RPG, por exemplo, não circule um pouco nos quadrinhos e vice-versa, né? Entre uma coisa e outra. Da mesma forma, hoje você tem diversos trabalhos e estudos que mostram a eficácia de utilizar RPG em sala de aula, né? Porque você cria toda uma dinamicidade, você tem todo o elemento de ludicidade que ajuda o processo. É aquela velha ideia, são ferramentas que o professor tem que ter e se utilizar para melhorar a relação dele. Não só a relação dele com o conteúdo que ele ensina, mas dele com os alunos também. Exato, é verdade. A gente tem uma pergunta aqui do Aleilson. O Aleilson está bem ativo aqui, participando. Que bom, né? É bom isso. Muito bom. Ele perguntou o seguinte: o consumo de mangás japoneses pode configurar um processo de enculturação? Em determinada medida, sim, bastante. Tanto eu mostro isso, pelo menos assim, tento mostrar que isso acontece na prática aqui, porque com o papel dos desenhistas, primeiramente. Muitos desenhistas começam a incorporar elementos de cultura japonesa sem nem saber o que é que eles significam. Por exemplo, na cultura japonesa é muito comum a sakura, a flor do pessegueiro, ela tem uma representação simbólica de morte. Quando aparece essa representação da flor de sakura, no início de uma história, né, numa câmara enquadrada, alguma coisa assim do tipo, é porque alguém vai morrer na história. É um momento de passagem da vida, né, simbolicamente. E isso é muito comum nos quadrinhos onde acontece alguma morte, sendo que os desenhistas brasileiros começaram a reproduzir esses elementos sem saber esse significado. Então, isso você tem aí um elemento de mudança de culturação. Né? Como utilizar as onomatopeias também, determinar características de construção de personagem, né? Que a gente chama de dereis nos mangás, que começam a afetar. E isso acontece também na leitura. Lembre-se que quando você é um leitor aficionado por esses materiais, você incorpora também boa parte da cultura daquele material, porque você simplesmente se agrada dele. Quando eu estou lendo um quadrinho, eu estou vendo a roupa que as pessoas estão vestindo, eu estou vendo a comida que eles estão comendo. E uma coisa que acontece muito no mangá e nos desenhos animados japoneses é que eles explicam receitas de culinária. Eles mostram as pessoas comendo toda hora. E quando você gosta daquilo e você está lendo aquilo avidamente, você quer comer a comida que eles comem. Né? Você quer falar da maneira como eles falam. E você termina incorporando esses elementos na sua cultura. Então, há processos de enculturação que acontecem quando você consome de maneira demasiada um produto dentro de uma sociedade. Né? Muito bom. O nome desse aqui é Vanessas. Acho que é Vanessa. Ela gostaria que o senhor repetisse o nome das duas moças que trabalham com HQ. Eu anotei aqui, parece que é Yumi e Daniele. A Adriane Yumi e a Daniela Fontana, se não me engano. Eu esqueci o nome dela. Ela é da Bahia. Federal do Recôncavo Baiano, eu acho. Né? São duas que produzem quadrinho dentro dos segmentos onde ela trabalha, biologia e química, né? De maneira bem atuante, bem interessante. Né? A Daniela, inclusive, já é doutora em biologia, em ensino de ciências, assim. Mas aí, qualquer coisa, eu estou em dúvida com o sobrenome da Daniela, mas eu posso depois deixar nos comentários aí da live, né? Fica 24 horas. A live vai ficar 24 horas e depois até ela vai marcar ela para poder... Pronto. Fica melhor, aí depois, né? Vocês podem até... Eu marco ela na live e vocês podem até ver o perfil das duas, inclusive. A gente tem aqui mais perguntas. Peraí. Daiane Pires.
Ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte: eu utilizo a ferramenta da web Pixton. Meu enfoque na pesquisa do mestrado é construção de HQs pelos alunos do ensino de química. É conhecido, professor, essa ferramenta? Sim, sim, sim. Né? E aí você vê que justamente ela tá mediando a relação de produção com os alunos. Né? Eles não precisam saber desenhar para poder fazer isso. Você tem vários softwares que permitem isso, alguns pagos e outros gratuitos. Que são fáceis, E né? mesmo assim, exato, de utilizar. E você, inclusive, pode utilizar os softwares que você já tem. Dá para fazer isso, por exemplo, utilizando PowerPoint, da mesma forma. Né? Basta você querer e você planejar essa ação. Né? A gente sabe que boa parte do sucesso de qualquer processo de aprendizagem é planejamento. Então, se você planeja bem, você consegue um mínimo de eficácia. Professor, a gente tem aqui a pergunta do JP Alves Araújo. Ele está querendo trabalhar com o assunto tabela periódica em HQs e ele gostaria de uma sugestão de como ele deve proceder com a turma de ensino médio. Olha, tem um mangá que transforma, que os personagens são os elementos da tabela periódica. Bem interessante. Inclusive, as situações de. Eu não recordo o nome agora, mas as situações de interação desses personagens é justamente baseado nas relações químicas dos elementos. É bem interessante, né? Mas isso é. Essas ideias práticas, né? Elas vêm. Você tem determinados álbuns onde aparecem determinadas substâncias e elementos que podem ser trabalhados em particular. Né? Você pode pensar, por exemplo, se cada um, vamos pegar a ideia desse mangá, se cada um desses elementos fosse um personagem, qual é a aparência que ele teria? Baseada até na estrutura dele. Né? Aí eu sei que tá lá, uma das substâncias só tem um, um componente, o outro tem vários. Então, isso, ele seria pequeno, ele seria grande. Muitas vezes isso ajuda os alunos a terem uma visão materializada da aparência e de por que há essa distribuição da tabela. Né? Porque esses elementos estão ali distribuídos, porque um está numa ponta e o outro está noutra, por exemplo. Exato. Porque ambos estão numa mesma coluna. Então, é muito um trabalho realmente de materialização criativa desse processo. Né? Isso pode começar com literatura. Lembre-se que uma boa história em quadrinhos ela começa num roteiro. Então eu não preciso saber desenhar, reforço novamente. Né? Pense, por exemplo, na ideia de descrever uma pequena história onde essas substâncias são personagens e como eles vão interagir dentro de um determinado ambiente. Né? Os elementos gasosos, por exemplo, em relação àqueles que têm uma densidade material, né? São mais densos materialmente. Né? Como é que eles interagem? E assim vai. A gente tem aqui a pergunta da Relemos. Quais são as principais dificuldades em utilizar os quadrinhos em sala de aula? A principal dificuldade é o desconhecimento de que isso pode ser uma ferramenta. Né? Isso já é. Os quadrinhos passaram muitas décadas enfrentando uma onda, né, uma onda que circulava entre pedagogos, entre psicólogos, né, entre filósofos, muitas vezes, enfim, pensadores de uma forma geral, que viam nesse tipo de material um entretenimento prejudicial ao processo de aprendizagem. Né? E viam nisso um instrumento, inclusive, que prejudicava a cognição dos indivíduos. Né? E foi uma batalha árdua nas últimas 4 décadas, para poder mostrar que não é bem assim. Né? Um quadrinho pode vir a ser utilizado de maneira efetiva e causar bons efeitos. Então, assim, você precisa pensar realmente em encontrar que materiais vão ser bons para você utilizar na sua aula. Não é todo material que serve, não é todo material que vai ter conteúdo. Né? Então, isso exige do professor tempo. Ele precisa ler esses materiais, ele precisa identificar. Né? Do mesmo jeito que ele vai ler um livro atrás de referência, ele precisa também ler um quadrinho atrás de referência. Imagine, por exemplo, a mesma coisa que eu vou utilizar um filme. Eu vou precisar assistir 2 horas do filme para poder identificar, às vezes, um fragmento de 1 minuto, 2 minutos, que é importante para eu dar um exemplo na sala de aula. Né? Exato. Então, a dificuldade maior é essa, é que eu preciso mergulhar na leitura e no consumo daquele material para poder identificar. Às vezes, uma saída é ou usar livros de referência que já indicam isso, né? Olha, uma aula sobre isso, use aquilo. Uma aula sobre tal assunto, use aquilo outro. Né? Ou perguntar a pessoas que já leem esse material. Né? Eu acho que uma coisa que, por exemplo, para mim é mais fácil é que meu olhar professoral, meu olhar de pesquisador, ele nunca me abandona.
Ontem mesmo eu estava aqui, eu estava na sala conversando com minha esposa, a gente estava assistindo um anime, né? E eu dei umas pausas no anime para pegar um caderno e fazer anotações. Aí ela diz assim, você já está fazendo anotação, está fazendo análise do filme, estou aproveitando, a gente está assistindo, mas já surgiu aí algumas questões interessantes, eu já anotei, porque se eu É vier a verdade. precisar disso, já está registrado, está lá o assunto, qual era o minuto e o segundo do desenho, qual era o episódio. Então, se eu precisar disso, eu já consigo acessar. Isso é uma coisa, o olhar pesquisa nunca me abandona. Onde eu tô vendo coisas que eu posso vir utilizar em sala de aula, que eu posso escrever um artigo sobre, que eu posso depois conversar com outras pessoas e explicar, olha, assiste tal coisa que você vai encontrar assim, assim, assado, né? Então, acho que quem é professor sabe que a sua atividade termina nunca lhe abandonando. Onde você estiver, ela É vai isso com você, mesmo. né? É isso mesmo. Acho muito bonito, professor, você falar assim, porque eu acredito que muitas pessoas do público se identificaram, viu? Ainda bem. Em ter essa paixão pelo que faz, em querer fazer melhor, estar sempre ligado no que está acontecendo. A gente tem Legal. pergunta aqui. Bia Calaça Prado. Existem sugestões de estudos com histórias em quadrinhos em biologia para tese de doutorado? É bem específico isso, viu, Bia? Tem sim, mas assim, lembra que minha memória não é tão boa para lembrar de tudo, assim, especificamente. Mas você tem hoje, como esse, por exemplo, essa professora Daniele lá do Reconf Baiano, tanto a dissertação de mestrado dela como o doutorado envolvem isso, né? Ela tem um blog, também ela disponibiliza todas as oficinas que ela dá instrução de como trabalhar epidemiologia com quadrinho, não sei o quê, questões de botânica e tal, tem um monte dessas coisas, né? Mas não é difícil encontrar referências de pesquisa desse material. Hoje eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, com o mínimo de segurança, você tem já muitos trabalhos, dissertações e teses feitas em praticamente todos os campos do saber que envolvem, em alguma medida, o uso de quadrinho. Sempre tem. Não é difícil encontrar. Então, basta você fazer uma busca direcionada que você vai encontrar um material lá. Né? Bastante. Professor, esse tipo de pesquisa ele é desenvolvido dentro da universidade, né? E não só na UFAL, mas em outras universidades também. É, Sim, hoje... desculpe, continue. Qual a importância da gente pesquisar isso dentro da universidade? Porque muita gente pode pensar, né? Estudar quadrinho dentro da universidade, mas na verdade isso é uma preciosidade. Né? É um avanço no nosso campo educacional, né? Nosso avanço de recursos didáticos. Fala pra gente por que é importante a universidade investir nisso, o governo investir nisso. Lembre-se, esse é o princípio da universidade. Ela não daria conta de conhecer todo o universo de saberes se não tivesse realmente cada um profissional que tivesse vinculado a especificidades, né, diversificadas. É por isso que nós chamamos esse ambiente que nós estamos de universidade. É um universo de saberes. Não adianta ter 10 pessoas que estudam a mesma coisa. É bem melhor que você tenha 10 pessoas, cada um estudando uma coisa diferente. Porque aí Exato. você vai encontrar múltiplas respostas, múltiplas pesquisas e, inclusive, ajudar a formação de novos pesquisadores sobre esses campos. Não à toa, hoje, em todas as universidades, praticamente, do Nordeste, do Brasil, você tem, no mínimo, um pesquisador de universidade pública que tem lá um grupo de pesquisa vinculado ao estudo de quadrinho. Em literatura, em filosofia, em ensino de ciências, em ciências sociais, em comunicação, em artes. É bem diversificado, mas você tem. Por quê? Porque essa linguagem, ela está presente em tudo que a gente está fazendo. Você vê publicidades hoje que utilizam a linguagem dos quadrinhos para estar divulgando materiais. E você vê a publicidade, quanto de dinheiro envolve, né, um mascote que é feito, uma propaganda que é Exato. feita para a TV. Né? As empresas, você vê, sei lá, um pacote de feijão utilizando pequenas tirinhas para divulgar o material. E por que eles fazem isso? Né? Nunca se perguntou por quê? Né? Justamente porque eles reconhecem como esse tipo de linguagem afeta determinado público e faz ele consumir ou não determinado material. A indústria cinematográfica, a indústria de entretenimento, nosso próprio comportamento cultural. Quantos bares, restaurantes você já foi com temáticas relacionadas à cultura pop hoje?
né? É um dos motes de abrir um novo espaço de entretenimento, onde vai oferecer bebida e comida com nomes e temas desse universo de cultura pop. Né? Hoje você tem, por exemplo, o pessoal de cosplay, o pessoal que se veste de personagem. Hoje você tem empresas formadas nisso, costureiras que trabalham só para a produção de roupas para concursos e eventos de cosplay. Né? O povo acha estranho cosplay, mas é a mesma coisa que nós fazemos no carnaval. Né? Então, sendo que está relacionado lá a um outro universo cultural. Então, assim, você precisa de pessoas que consigam compreender essa dimensão, que realmente se dediquem a pesquisar esses elementos, né? E compreendam porque eles têm um impacto no indivíduo e na sociedade. Né? Você tem materiais que são... você tem hoje as biografias em quadrinhos. É uma maneira eu escrevo uma história, que é a minha história de vida, né, através de desenho e texto, e isso tem um impacto emocional, às vezes até muito mais, vamos dizer assim, eficaz no público de hoje do que... não levem a mal o que eu vou dizer, tá? Um exemplo que vem agora, mas, sei lá, de eu ler Crime e Castigo, de Dostoiévski, né? Aquele calhamaço gigantesco. Não é porque o povo lê pouco hoje, não. Se você pegar a literatura infanto-juvenil, sei lá, Harry Potter, né? Senhor dos Anéis, os calhamaços são gigantescos, né? O povo lê bastante. Essas biografias de quadrinhos, os volumes também são gigantescos, são centenas de páginas, às vezes mais de um volume. Né? Porém, ela é mais eficaz nesse processo de leitura, em alguma medida. É uma coisa relacionada a esse perfil de público que nós temos hoje. Vocês talvez já devam ter falado de geração X, geração Y, geração Z. Já viram isso? A mentalidade desses indivíduos é diferente. Eles pensam de forma diferente. A ideia de prazer é diferente. A ideia de percepção, ou seja, as sinapses cognitivas, elas funcionam de maneira diferente. E isso muitas vezes está associado com um determinado segmento. É um tipo de música, é um tipo de roupa, é um tipo de culinária. Tudo isso está relacionado, por exemplo, a um grupo cultural. Hoje é o que a gente chama de tribo urbana. Vocês já devem ter visto isso, né? Isso. Sei lá. Por exemplo, pense o pessoal de RPG que você falou. O pessoal de RPG, eles leem livros em inglês gigantescos. Eles constroem narrativas, eles escrevem as narrativas, eles vão ler sobre períodos históricos para poder as histórias que eles vão narrar terem subsídios reais. E tudo isso eles fazem porque não são obrigados, eles fazem porque eles têm um prazer em fazer isso. Porque gostam, né? Então, porque gostam de fazer isso. Né? Então, você tem ali uma nova maneira de pensar. E é importante que tenha alguém que estude e que entenda esse processo para até ajudar outras pessoas a não fazerem correlações espartafúrdias em relação a isso. Né? Por exemplo, aproveitando a citação da questão do RPG, eu lembro que, sei lá, teve algum crime aí que alguém foi morto de alguma forma e na casa da pessoa se encontrou uns livros lá que tinha lá livro dos monstros, né? Livro de vampiro, livro de lobisomem. Aí o cara na matéria de jornal vai dizer, o cara era, sei lá, satanista. Ele cultuava não sei o quê, porque encontrou esses livros. Aí tem que ter alguém que chega para ele para dizer, olha, na verdade isso são RPGs, né? São livros de ficção, onde ele usa como base para construir suas histórias. Não tem nada a ver com prática religiosa, né? Você pode cometer um crime, mas esse crime não é motivado devido a você ter assistido um filme, devido a um desenho animado, a um quadrinho, a um livro de RPG. Né? E você só consegue dizer isso a partir do momento que você faça pesquisas e estudos sobre isso que deem subsídios ao que você está dizendo. Veja como hoje é importante a gente saber distinguir fato de opinião. Né? Se hoje isso é importante, então pense como é importante a gente pensar em formações específicas de profissionais que estudem esses segmentos específicos da sociedade para que a gente não tenha simplesmente opiniões sobre essas coisas. Né? Um desenho animado pode ou não pode provocar mau comportamento? A leitura de um quadrinho deseduca ou não? Né? Então, para que essas respostas não sejam mera opinião, é preciso que haja um tipo de análise que tenha embasamento científico, que tenha uma base teórica, que seja estruturada academicamente. Isso. Logo, precisa ter alguém que estude isso das universidades. Muito importante essa sua colocação, professor, muito importante, gostei, viu? A gente vai encerrar, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de fazer a leitura da pergunta da Sara, já que é a última pergunta. Ela pergunta o seguinte: você ainda sente essa diferenciação em relação ao consumo de quadrinhos de modo geral, que é considerado com conteúdo menos profundo ou direcionado apenas para o público jovem?
Hoje em dia, nosso mercado tem muita produção e muita produção de qualidade, né? Antigamente, ele era um pouco mais limitado, realmente, o que talvez desse subsídio para as críticas que os quadrinhos recebiam. Mas hoje é uma diversidade enorme, com diferentes qualidades. Você tem materiais bons e ruins sendo publicados e disponíveis para todo mundo, né? A pessoa que lê é que tem que ter um olhar crítico para saber identificar o que é um material bem feito ou mal feito, né? Um material que ela possa utilizar em outros meios ou não, se ela vai se divertir lendo aquilo ou não. Né? Então, assim, é muito diversificado. Não há a qualidade tanto do material nacional que é produzido, os quadrinistas brasileiros publicando, que é enorme a produção, como o material estrangeiro que chega até a gente, né? De diversas fontes diferentes. Então, assim, hoje o nosso mercado é muito diversificado. O quadrinho hoje não só está na banca de revistas e nas livrarias, está principalmente na internet, né? Está nos eventos. Então, hoje você consegue acessar esse material por diversos meios. Antigamente, há uns 40 anos atrás, basicamente era a banca de revista. E a banca de revista era dominada por uma ou duas distribuidoras, né, uma ou duas editoras. Hoje isso não existe. Hoje você tem uma diversidade enorme de produções e faz com que a gente tenha acesso também a uma diversidade enorme de qualidade dessas produções. Né? Tem que realmente ler e identificar o que é bom e o que não é. Exato. Muito bom, professor, muito obrigada. Tem um comentário aqui Eu que agradeço. do H. Virgínio, que ele fala, por esses casos e outros que fundei a guilda dos RPGistas de Pernambuco, ministrando palestras, eventos e afins para a paz e as comunidades em geral. Uma iniciativa muito boa, viu, Virgínio? Muito legal. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Foi muito boa a nossa live, um diálogo muito gostoso, muito bom de se apreciar. A sua disponibilidade em estar aqui, em compartilhar o conhecimento, de responder as perguntas, estar acessível ao público. Então, eu agradeço bastante em nome da universidade, em nome do Instituto de Química, em nome do Que Ciência e em nome da Pró-Reitoria de Extensão. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Monique. Eu que agradeço ao público que acompanhou a gente Sim. E a você pelo convite. Obrigada também. Agradecendo à Universidade, né, Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia, ao Grupo Que Ciência e à Pró-Reitoria de Extensão pelo edital UFAL Conectada. Agradecendo ao público que se fez presente, a alunos, ex-alunos, aos convidados de fora, de outros estados que nos acompanharam, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Pernambuco que estiveram presentes. Nosso muito obrigada por estar conosco. Amanhã nós teremos uma live, que é a nossa última live dentro dessa segunda jornada de lives temáticas, que é sobre E Agora? Eu Não Tenho Mais Sentido para Viver. É uma live que a gente vai conversar um pouco sobre suicídio, que é um tema que muitas vezes a gente não quer conversar sobre ele, mas que está, às vezes, presente dentro de nossas casas. Então, amanhã a gente vai se encontrar com o psicólogo Paulo Tiago para conversar um pouco conosco sobre isso. Então, estejam conosco amanhã, às 20 horas, aqui no canal do Que Ciência. Obrigada, professor. Viu? Valeu, Boa gente. Até noite. mais. Valeu. Tchau.